Boa noite a todos. Eu e Renan ficamos com a apresentação do capítulo 4, que vai tratar sobre entrevista narrativa. Os autores, a Sandra e o Martin Bauer, antes de entrar no tema propriamente dito, vão fazer uma pequena introdução teórica da narrativa de um modo geral. Eles começam com uma citação do Roland Barthes, que em termos gerais vai dizer que a narrativa é um elemento básico da comunicação humana e é inerente à vida. Em um momento da citação, ele vai dizer que ela começa com a própria história da humanidade e nunca existiu, em nenhum lugar e em tempo nenhum, um povo sem narrativa. E dentro desse contexto, né, universal, os autores vão elencar algumas características da narrativa, como a própria necessidade que temos, né, de organizar verbalmente os acontecimentos da vida, até alguns elementos que eles são obrigatórios, como o próprio enredo, né, que segundo os autores é responsável por dar sentido à narrativa. Na sequência, a gente tem a entrada no tema principal, que é a questão da entrevista narrativa como processo metodológico. Ele vai dizer que ela é empregada como método em pesquisas qualitativas, porque não se trata de elementos numéricos, né, mas são subjetividades que são transformadas em narrativa. Ele compara também esse tipo de entrevista com a entrevista elaborada sob o molde de pergunta e resposta, que para os autores é um método limitador, porque acaba conduzindo um pouco a conversa, né? E a ideia é que o movimento seja exatamente o contrário, que o entrevistado tenha liberdade para se expressar e contar a história da maneira como ele quer contar. Os autores vão falar também de duas questões básicas da entrevista narrativa, que é o contraste de diferentes perspectivas, porque cada um vai contar a história a partir do seu ponto de vista, e a questão da linguagem, né, que nem sempre a linguagem do informante, do entrevistado, vai ser a mesma do pesquisador. E isso deve ser levado em conta no sentido de que a linguagem do entrevistado deve ser respeitada e mantida, mesmo no momento das análises. Bom, dando continuidade, eles vão oferecer uma certa quantidade de orientações de como proceder durante a entrevista, né? Por onde começar, como que o pesquisador deve se comportar no momento do encontro, se ele pode interferir, como ele deve interferir, a importância de observar os elementos extratextuais, né, como a linguagem corporal, os gestos, a respiração do entrevistado, tudo isso tem teor informativo, né, para pesquisa. E por fim ele vai falar da fala conclusiva, que seria um momento em que o pesquisador desliga o gravador, né, por isso um momento mais informal, e que talvez possa gerar um outro contexto para o entrevistado e, consequentemente, outras informações também. Bom, em seguida eles vão tratar de alguns pontos negativos da entrevista narrativa, que é a questão da própria relação, né, entre seres humanos. Não há como você prever os resultados, prever tudo que vai acontecer. Por isso essas expectativas incontroláveis. Até porque o próprio entrevistado tem expectativas em relação ao que o pesquisador quer escutar. Então tudo isso vai interferir no momento de produção dessa história, né? E também as regras irrealísticas, que é a questão da aplicação dos caminhos, né? Dos passos a serem seguidos. Pode ser que numa entrevista isso dê certo, mas em outra não aconteça muito bem. E por conta disso as narrativas vão ser diferentes e o pesquisador pode se complicar no momento de compará-las. Bom, na sequência eles vão dar algumas indicações sobre em que tipo de pesquisa, né, esse método pode ser aplicado. Por exemplo, investigações de acontecimentos específicos. A gente pensou na questão da barragem que se rompeu em Bento Rodrigues,
talvez o método das entrevistas narrativas para pesquisar esse acontecimento seria muito interessante. Eles vão dizer também de projetos onde variadas versões estão em jogo, como, por exemplo, pesquisas de natureza política, né, que envolvem questões políticas, e dentro das quais as diferenças de perspectiva são muito importantes, e situações que combinem histórias de vidas e contextos sócio-históricos. Bom, outra questão levantada pelos autores se trata da confiabilidade, né? Por ser uma narrativa oriunda de uma expressão subjetiva, né? Como valorar isso, né? E aí eles vão dizer que há algumas variações, por exemplo, de subprodução, que é quando a narrativa vem em quantidade suficiente, né? Por exemplo, narradores que passaram por traumas, comunidades que mantêm cultura do silêncio, ou interesses pessoais ou de grupos em não produzir narrativas. Ou então você tem o oposto, né? Que é uma produção alta de material. Aí eles citam o exemplo de ansiedades neuróticas do entrevistado, mecanismos de defesa, no sentido de evitar a confrontação com os temas, o que pode acontecer, por exemplo, numa pesquisa de cunho político. Bom, em seguida eles vão oferecer algumas sugestões do que fazer após as entrevistas, né? Como analisar o material coletado. E eles vão começar falando da transcrição, que deve ser um trabalho muito rigoroso, segundo os autores, inclusive com os detalhes extratextuais, né, com as questões da linguagem corporal, que devem ser registradas. Vão dizer também da proposta de Schutz. Schutz é um autor que é muito citado nesse capítulo, que talvez seja um método de análise mais trabalhoso, né, que ele divide em 6 passos para poder analisar as narrativas originadas da entrevista. Análise temática, que vai separar os textos por temas mesmo, no movimento de funil, né? Desde parágrafos, passando por frases mais sintéticas, até chegar em palavras-chave. E a análise estruturalista, que vai focalizar os elementos formais das narrativas, né, e trabalhar com 2 dimensões. Uma delas seria formada pelo repertório de histórias possíveis, porque eles partem do pressuposto de que, ao contar uma história, o narrador faz escolhas, né? Então é preciso considerar o que não é escolhido. E uma outra dimensão, que são os elementos da história propriamente dita, né, da própria narrativa, os personagens, as testemunhas, os acontecimentos. E os autores chegam a dizer que nesse tipo de análise, a estruturalista, é possível estabelecer gráficos comparativos, né? O que fornece um cunho matemático para esse tipo de análise. Bom, e por fim eles vão fazer algumas considerações sobre esse tipo de método, que mesmo que ele seja elaborado a partir de orientações, né, de normatizações, há fatores que precisam ser considerados, né, variáveis que são importantes, como, por exemplo, a questão de que a história narrada faz parte de uma realidade pessoal daquele que narra, uma falta de compatibilidade entre as narrativas e a realidade, né, não existe essa correspondência direta, o que é um elemento complicador pensando na pesquisa científica. As entrevistas narrativas não estão abertas à comprovação, não podem ser julgadas como verdadeiras ou falsas, justamente pelo fato de serem resultado de experiências, né, de sensações, de visões de mundo particulares. E a questão das narrativas sempre pertencerem a um contexto sócio-histórico, né? Isso talvez seja a questão mais levantada no texto em relação a essas considerações finais, porque
a situação, né, em que o mundo se encontra, no momento em que uma história é narrada, vai interferir de diversas formas em como essa história vai ser narrada, por quê, para quê. E são questões que o pesquisador deve levar em conta no momento de escolher a entrevista narrativa como método de pesquisa. Bom, é isso. Espero que tenha sido clara. Boa conversa para nós amanhã. Até mais.